Bom, gente, vamos lá. Agora tiro facada e bomba. Eu preciso começar a falar. Rubens, quando tu tiver alguma interrupção, alguma situação que eu sair um pouco da tela, eu vou para cá para a tela de apresentação, tá? Então, gente, quando tiver alguma precisar que volte, alguma coisa, vocês só falar aí. Eu preciso falar dessa parte histórica das reformas de previdência, devido à nossa própria reforma, nossa própria história de previdência, né? Vou começar aqui, gente. Se vocês virem escrito em algum lugar aí, mencionando o nome de algum prefeito, de algum presidente, governador, enfim, não tem apologia aqui alguma, sequer a política, entendeu? É porque é puramente exemplificatório e referência a que se trata a algum tipo de lei de reforma ou de previdência, certo? Então, vocês podem ver, não vou falar de cada uma dessas aqui, é só mesmo para a gente ter noção de como se tratou a nossa previdência dentro do município. A primeira aqui é o referendo, em 98, né? Mas logo após 98, nós tivemos a nossa primeira aí, né? Que criou em 2001 a 546, né? Que praticamente estava moldando o nosso sistema previdenciário, né? Então, depois daí, já falando da turma que entrou em 2002, a qual eu faço parte, praticamente nós estávamos vinculados a tudo que se referidava a esta lei de 2001. Logo após, nós já tivemos a lei de 2003 aí, a qual para mim foi os servidores que entraram após essa data, nós tivemos uma perda significativa. Uma delas é a própria paridade, entendeu? Quem ingressou no serviço público após 31 de 12 de 2003, praticamente não tem direito mais à paridade. A integralidade eu vou deixar para um outro momento aqui, certo? Aí depois tivemos a reforma de 2005, né? E em 2005 mesmo veio a nossa querida 728, certo? Logo em 2006 a 753. Estou falando rápido aqui, gente, que é só para ficar, mas em todas essas que estão marcadas de amarelo, são as nossas leis municipais que tratam de previdência. Tem várias criação do conselho, criação disso, e outras que não vão servir para a gente agora aqui, né? Aí nós tivemos a de 2012, 2015, a temida 2019, né, que é a famosa 103, né? E após isso, nós fomos ter a nossa grande e temida, a 032, né, que foi em 2022. Então, aqui, gente, né? Aqui nesse marco histórico, né? Para chegar até aqui onde nós estamos, foi muito significativo. Aqui não se fala em vitória. Eu sempre digo que quando se trata de previdência pro trabalhador, pro servidor, só é perda. Entendeu? Então, se a gente for alencar, que eu não fiz aqui o que cada previdência nós perdemos, não, né? Porque senão são muitas coisas, mas historicamente falando, foi isso que aconteceu. Vamos lá. Eu tenho que falar, gente, da 728 e da própria 753, como era tratado neste inteirinho aí, dentro dessa lei, da nossa, o que praticamente regia a gente antes da 032, antes de 2022, certo? Aqui ao lado, faço a apresentação para vocês como era o que nós tínhamos de previdência, né? Por invalidez, compulsória e afim. E aqui ao lado direito, praticamente para nós, a regra era esta que está aqui, né? Então, ou seja, Marconde, esqueçam vamos dizer que a gente está aqui dia 14 de junho de 2022. Não foi aprovado. Então, nós nos aposentaríamos com o que está aqui ao lado direito nessa regra geral. Coloquei exceção professor porque todo mundo sabe que a única classe especial que nós temos dentro da Prefeitura de Santana é o professor, certo? Marconde, mas o vigia mas o cara que trabalha com material insalubre tudo bem, realmente, mas, contudo, precisa de regulamentação pelo prefeito, coisa que não foi feita ainda.
né? Então, acho que aí fica a dica, eu já falei isso muito, inclusive em outras reuniões, que esse seria um movimento para essas outras categorias, né? Junto ao prefeito para tratar, para tornar também como especial essas outras categorias, certo? Então, isso aqui era como nós éramos antes, tipo assim, posso até dizer, um pouco quando a gente era feliz e não sabia, né? E essa próxima tela aqui é como nós estamos, é o que trouxe a mudança em 15 de junho de 2022 para nós, servidores públicos, certo? Praticamente, gente, eu vou usar em dizer aqui que essa nossa 032, como ela é Ctrl+C, Ctrl+V da 2019, né, da reforma de 2019, praticamente ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Vocês podem ver que aqui ao meio nós temos as regras de transição, pontuação, pedágio e exposição ao agente nocivo. Vejam que aqui mesmo, na própria lei, na 032 nossa, eu sou defensor desta tese aqui. Se na nossa lei ela já vem a questão de exposição a agente nocivo, o pessoal já elencando o pessoal da saúde aqui, então automaticamente tem direito, certo? Mas isso é um outro ponto. A pensão por morte também, né? Então, significativamente, para mim, na nossa reforma, o que mais nós perdemos foi o aumento no tempo de serviço, né? Historicamente falando, gente, o que é a reforma da Previdência? Ela é aumentar o tempo de contribuição, o tempo para a gente trabalhar e dar fôlego para os institutos de previdência, inclusive junto com o INSS. Então, para mim, esse é o X da questão da história da reforma de Previdência, né? E aonde nós tivemos a maior perda aqui, para mim, foi na pensão por morte, né? E na própria aqui, aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso é um absurdo, gente. Para quem não sabe, a aposentadoria para a pessoa com deficiência, aquele nosso servidor que vai lá para a junta médica, se a doença não estiver no rol taxativo de doenças que dão direito à integralidade, a pessoa vai se aposentar com salário mínimo. A pensão por morte é outra perda significativa. Então, a pensão por morte agora é tirado média, é feito média do salário do servidor, do salário base, e rateado entre a pensionista principal, que seria a esposa, assim falando, ou o esposo, e o filho menor. Né? Então, vou dar uma pausa aqui para falar o seguinte, gente. Eu não vou fazer aqui cálculo de nenhum tipo de regra, porque é impossível. A gente vai parar muito prolongado e o cálculo é muito complexo. Então, cada uma regra dessa aqui, gente, é um tipo de cálculo diferente. Sabe? O pedágio, na pensão por morte, a aposentadoria voluntária, a proporcional, enfim. Então, cada tipo de situação, de aposentadoria de regra, é um tipo de cálculo diferente. Então, aqui, tudo isso aqui que está mostrando nesta tela em diante está dentro da 032. E em algum momento, eu menciono o artigo da 032, mas menciono também um artigo referendando a 2019. Como eu falei anteriormente, ela é uma Ctrl+C, Ctrl+V da nossa reforma de Previdência de 2019. Eu vou voltar aqui, quero falar a seguinte situação, gente. Por que eu pedi para vocês falarem o ano para mim de cada um? Porque eu que entrei em 2002, a galera de 2002, que entrou até 31 de 12 de 2003, tem garantido aí paridade e integralidade, certo? Paridade, gente, o que é paridade? Para efeito de informação, paridade é aquela que a gente se aposenta. Houve database, o prefeito deu database para a nossa categoria nesse ano, eu já estou aposentado. Quem se aposentar com a paridade tem direito a este aumento também dentro do Instituto de Previdência de um regime próprio. Integralidade, Marconde. Praticamente integralidade, eu vou dizer que é o nosso salário base. Né? Se a aposentadoria se der de forma proporcional, se a pessoa tiver ano e idade, mas não tiver tempo de contribuição, ele vai ter uma aposentadoria aí fora da integralidade, proporcional, certo?
Então, então 2002, aí, com a reforma de 2003, nesse dia 31 de 2 de 2003, ao apagar das luzes de 2003, né, tirou mais esses dois direitos nossos aí, que é integralidade e paridade, certo? Mas quando eu entrei, talvez eu quero crer que o Rubens, que tem, eu acho que o Rubens trabalhou em outros locais aí, assim como vários colegas aí. Pô, Marconi, mas eu entrei em 2008, como certos colegas, tem colega nosso aí que entrou em 2005, eu acho, e anos após 2003. Ah, não vou ter direito a integrar a Marconi, a paridade e integralidade? Depende. Depende. Mas de que, Marconi? Caso, gente, eu já vou até adiantar um slide que está lá para frente. Caso, eu vou dar um exemplo aqui, talvez do Rubens, depois se eu tiver até equivocado, não sei, você depois me corrige. Vamos supor que o Rubens entrou, né? Já tem uma certa idade, mas ele tem um tempo aí de fora, trabalhou numa empresa tal, numa outra empresa. Aí, Marcos, esse meu tempo está voando lá para o INSS. E aí, o que eu tenho de fazer? Gente, esse tempo, ele pode e deve ser aproveitado dentro do Instituto de Previdência, dentro do nosso regime próprio, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Rubens começou a trabalhar em 98. Em 98 nós tivemos uma reforma, né? Mas ao averbar, ao trazer este tempo para dentro do Instituto de Previdência, Marconde, eu entrei em 97, então quer dizer que eu vou cumprir, eu vou seguir as regras de transição da reforma de Previdência de 98? Em tese, sim. Em regra geral, sim. Ele fala muito em regra geral. Em regra geral, sim. Entendeu? Visto que, ao integrar este tempo dentro do serviço público, os outros requisitos para a aposentadoria você vai cumprir, que são os 10 anos no serviço público, que são os 5 anos no cargo público, que eu também vou falar um pouquinho mais lá para frente, tá? Que vai impactar dentro do nosso salário base ao escolher a regra de aposentadoria. Gente, vou tentar ser o menos técnico possível e didático para que todos entendam. Pergunto aqui para vocês. Todos estão entendendo? Tá ok? Tá indo normal aí? Tá, aqui tá tranquilo, Marcondes. Vamos lá. Tá aí o Edson. Bem-vindo, Edson. Foi bom te ver. Vamos lá. Como o Edson entrou, vou falar um pouco, vou voltar aqui um pouco. O Edson, que é da área da saúde, um cuidado especial, gente. Eu não sei se tem dentro do nosso grupo de administrativo alguém que seja da área da saúde que receba insalubridade. Este é um cuidado muito especial, gente, entendeu? É esta insalubridade, certo? E muito cuidado também de vocês trabalharem em algum local dentro da saúde e não receberem insalubridade, tá? Essa insalubridade, ela tem uma particularidade dentro de especialidade a aposentadoria. Mas condição especial? Não, não é especial, mas esse é um outro caminho, uma outra vertente, certo? Esse é só para essa questão. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui, gente, vocês lembram lá atrás, qual eu falei para vocês, da nossa reforma, né? A reforma anterior, a qual mencionava, né? Aqueles 55 anos da mulher e os 60 anos de homem, que eu até mencionei que a gente era feliz e não sabia. Esta aqui, praticamente, o que está aqui na tela para vocês, é o nosso tempo hoje para a gente se aposentar. Vejam, aqui é o tempo mínimo, tá, gente? A idade está certa, mulher com 62 anos, né? Homem 65. Tempo de cobertura. O que é esse 25 anos, irmão? Pode. Eu não sou especial. Não é. Não, vejam, este é o tempo mínimo para se aposentar. Tá? Os 10 anos que eu mencionei de você do serviço público, né? E os 5 anos no cargo. O que é esses 5 anos no cargo? Para nós, do grupo administrativo, ele é muito importante. Muito importante. Digo por quê? Ou todos recebem, pelo menos tirando o pessoal do tribunal, que é o nosso colega lá, e outros colegas que estão dentro do tribunal, não recebe a GDATA. Mas quem recebe a GDATA, o desconto tem incidência da Previdência em cima desta gratificação. Por que isso? Então, ao inteirar os 5 anos de desconto desta gratificação,
pelo menos os últimos 5 anos que você estiver próximo a se aposentar, eles vão integrar o salário base na hora do cálculo do índice previdenciário. Como assim, Marconde? Um exemplo, seu salário base é 3 mil, você desconta mais, você ganha mais 1.100 de GDATA. Só um exemplificatório, gente. Na hora do cálculo dessa aposentadoria, de regra geral aqui, a integralidade seria os 3 mil. Mas nós do grupo administrativo, em geral, termo geral, pelo menos quem desconta, também vai ter direito a esses 1.000 e pouco, juntamente com o salário base. Vou voltar. Nós do grupo administrativo, quem desconta, pode fazer, quem quiser depois fazer os cálculos, joguem lá o 14% em cima do salário base, em cima da GDATA. O desconto, então, da Previdência em cima dessa gratificação. Então, os 5 anos que menciona a lei aqui, né, tempo no cargo justamente para este efeito na hora do cálculo previdenciário do nosso salário base, que é chamado de salário-benefício na aposentadoria. Ok aqui, gente? Esse cálculo que está mostrando aqui, forma de cálculo, é justamente, gente, a forma de cálculo proporcional. Por que proporcional? Porque você pode ver que aqui você tem 25 anos de contribuição. Lembrando que agora com a reforma, quão era anteriormente, continua para nós, geral, 30 mulher, 35 homem, certo? O que nós tivemos aqui, um avanço mais para perder do que para ganhar, foi na idade, correto? Então, vamos lá. Gente, aqui essa é a única tela que eu vou falar sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, que era antigo aposentadoria por invalidez. Antigamente era chamado de aposentadoria por invalidez. Então, o que acontece? Temos o colega que trabalha lá na Junta Médica, acho que é o Antônio, né, Mauro? Ele sabe bem, a gente trabalhou muito tempo, a gente tinha um feedback muito grande aí, né? Vocês podem ver que aqui o caminho é praticamente para quem tem alguma deficiência e vai precisar ir pela junta médica. Praticamente o procedimento para aposentadoria nesta modalidade aqui é diferenciada. Por quê? Porque praticamente quem vai definir a regra a qual você vai aposentar, que é justamente essa aqui, por incapacidade permanente, é o laudo médico, o relatório médico, e qual CID que a pessoa vai se enquadrar no momento da possível aposentadoria. Aqui, eu fico muito receoso aqui, porque a gente tem visto muitos colegas aí com a deficiência dentro da junta médica, um pouco com licença médica, a qual o certo, pela nossa lei, a pessoa não pode ficar afastada por mais de 2 anos. Existe um pouco de lenda urbana aqui, certo? Muitos talvez já tenham ouvido isso daí, que eu posso ficar pela junta médica até 2 anos. Vejam só, a hora que o médico ele define não, ele verifica que a pessoa está incapaz permanentemente ao trabalho, neste momento, ele já pode processar a aposentadoria, ele encaminha o processo para a Sanprev e a Sanprev processa a aposentadoria nesta modalidade, na forma de cálculo de média aritmética, dependendo da doença, do CID, né? Lógico que existem doenças que dão direito à integralidade e à própria paridade. Mas eu estava na Sanprev, passei um tempo lá, a grande maioria que foi lá por incapacidade permanente após a nossa reforma foi com o salário mínimo. Então, isso daí me preocupou muito, eu tentei rever isso daí antes mesmo da reforma, mas infelizmente não conseguimos. Temos, acho que, uma pergunta aí, né? Marcondes, não se leva em conta nesse caso aí o tempo de contribuição? Nesse caso que você acabou de falar aí, meu amigo? Sim, o tempo de contribuição é levado em consideração. Mas o que acontece? A maioria do que nós temos visto lá dentro
são pessoas que têm menos do tempo de contribuição. Então, ao tirar a média, é feito o cálculo, a média aritmética. Vocês podem ver que é 100%, né? Nós temos aqui, cadê a forma de cálculo? Vejam só, o valor do benefício, 60% da média, mais 2% a cada ano que exercer 20 anos. Vamos supor, é por isso que o cálculo funciona da seguinte forma. Talvez os matemáticos aí possam até me ajudar. 60% é do salário base, da média, certo? O que é a média? Vai fazer aí a soma, de todas as contribuições, de todas, sabe, os salários, para tirar a média. Quando tira a média, você vai tirar 60% desse salário, depois da média, entendeu? Então, uma grande parte, né, do pessoal que vieram a se aposentar nesta modalidade de incapacidade permanente não tinha um salário tão assim significativo. Fomos ter agora um salário significativo nos últimos anos para cá, mas ele conta desde quando a pessoa ingressou no serviço público. Então o cálculo, a forma do cálculo aqui, para mim é injusta, né? Mas infelizmente é o que temos. Eu espero que tenha tirado a dúvida aí, Cid. Beleza, meu amigo. Esclarecido. Obrigado. Vamos lá. Eu preciso comentar porque faz parte da nossa reforma, né? A aposentadoria compulsória. Gente, antigamente a aposentadoria compulsória eram 60 anos, agora são 75 anos. Eu lembro que eu estava na Sanprev, que é a aposentadoria compulsória, gente. A pessoa, ninguém mais pode ficar trabalhando no serviço público ou quem tem acima de 75 anos, né? Antes da reforma eram 70 anos e agora passou para 75. Alguns colegas que eu, inclusive, fiz intimação para se aposentar compulsoriamente ainda, quando eu estava na Sanprev, a pessoa tinha os 75 anos, mas não tinha nem 30 anos de contribuição, homem, entendeu? Então tinha lá 27, 28 anos. Então, essa aposentadoria compulsoriamente, ela vai ser praticamente, nesse molde que eu falei, 75 anos mais 28 anos, 27, ou até mesmo 25, vai ser proporcional. Lógico que nós temos pessoas aí que são muito ativos no serviço público. Eu vou dar um exemplo aqui, nosso amigo Itamar, né? O seu próprio pai, esse já era muito ativo, né? O próprio Francisco Castro, lembro bem dos nomes, os caras, todos eles tinham 75 anos, mas também já tinham mais do que 35 de contribuição. Então, ao se aposentar compulsoriamente, todos eles tiveram direito à integralidade e paridade. Então, essa é a diferença, tá, gente? Aqui dentro da modalidade de aposentadoria compulsória. Ó, aqui é interessante isso aqui, gente. Olha só aquilo que eu já mencionei com vocês. Quem ingressou no serviço público aqui é puramente exemplificatório, tá? Mas isso está dentro da nossa lei. Ao lado esquerdo aqui é quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, que é o nosso caso, galera de 2002, 98, 2000 e afins. Então, nós praticamente iremos neste molde que está aqui, né? Neste molde que está aqui, tá? O serviço público, vocês podem ver que o tempo de contribuição agora aqui, vamos para 20 anos no serviço público, continua os 5 de cargo, tá? Vocês podem ver que a idade do homem, né, 60 anos, a idade da mulher é 57, a qual na época, né, naquela primeira reforma era 55, na segunda tela. Forma de cálculo, vocês podem ver. Totalidade da remuneração. O que é essa totalidade da remuneração? Essa aqui é a integralidade, gente, tá? É o nosso salário básico. E a forma do reajuste, com paridade e integralidade, garantidos, tá? Vocês podem ver que agora, a próxima tela aqui ao lado direito, é quem ingressou até a nossa reforma. Vocês podem ver, né? Aí nós já temos aqui a questão do tempo de contribuição, tá certo? Permaneceu os 20,
o pedágio. Eu preciso explicar para vocês a questão do pedágio aqui, porque as telas vão aparecer muito sobre o pedágio. O que é o pedágio? O pedágio, gente, vamos supor aqui que na nossa reforma aqui, de 15 de 6 de 2022, o Rubens já tinha a idade, mas faltava 1 ano de contribuição. Neste dia aqui, Rubens, certinho. Quando chegar em 15 de 7 de 2023, o Rubens já teria tido o direito. Mas por conta da nossa reforma, por conta da expectativa de direito que ele tinha, não tinha direito adquirido nesta data da reforma de 15 de 6 de 2022, o Rubens vai cumprir 1 ano a mais de pedágio. Então, o pedágio, vejam, no dia de cada mudança de reforma é que vai ser feito a regra do pedágio, certo? Nós temos pedágio de 50% e pedágio de 100%. Esse é um cálculo um pouco complexo também, mas em regra geral, lá embaixo eu tenho um exemplo de aposentadoria já dentro do nosso regime, que eu vou mostrar para vocês como se funciona a questão do pedágio. E vocês podem ver aí bem aqui na próxima tela que eu vou. Justamente, só um minuto, gente. Pronto, só voltar aqui, só um minutinho para mim. Saber qual era a tela que eu estava. Tá, essa aqui que eu te expliquei para vocês agora, certo? Regra de transição, aqui, essa regra de transição tipo assim, o que é essa transição? A transição a cada reforma existe uma transição de regras de aposentadoria entre um direito e outro. Entendeu? Então, aqui você pode ver que aqui repete, né, a situação com paridade nos mesmos moldes de servidores públicos, fundamentado no artigo tal. Não vou mencionar artigo porque isso para a gente não importa, certo? Ele sempre menciona aqui a questão do tempo de contribuição, idade. Lembrem bem, 62 mulheres, 65 homens. Para quem não lembra, esse ano nós vamos ter mudança na idade, certo? Inclusive saiu nos jornais, né, esta que chamaram até de mini reforma, mas não é mini reforma. Ela já estava prevista em 2019 e na nossa 032 ela só continuou. Então nós vamos ter mudança de idade agora. O que vai impactar para a gente, pessoal? Por exemplo, para mim que ainda faltava aí uns 15 anos, vai jogar mais para frente. Eu lembro bem que antes da reforma, para mim, faltava os 15 anos. Agora, hoje, atualmente, falta 19. Então, ou seja, para mim, que ainda tem um tempo passado no serviço público, complicou muito. Para você, Marconi, mas com 15 anos tu pode ir? Posso, mas vou proporcional. Então, o que é para a gente contar com cálculo proporcional na aposentadoria, para a gente não é muito vantajoso. Não é nada vantajoso, na verdade. Né? A questão da regra de transição na pontuação, gente. O que é a questão da pontuação? Vejam bem, vocês podem ver que aqui nos requisitos, nós temos vejam bem a segunda linha aqui, que a mulher, isso aqui é o tempo mínimo, tá? Vocês podem ver, olha, 56 anos, tempo mínimo do homem 61. Sabemos que a integralidade vai se dar nos 65, 60 mulheres, 65 homens. Agora, dia 1, agora já está valendo a partir desse ano, 57 mulheres, 62 anos. Isso é o tempo mínimo, gente, que é exigido para aposentadoria. Os 30 anos de contribuição, essas outras regras aqui, 30 de contribuição, 35 homem, 30 mulher, 20 de serviço público e 5 de cargo, ela permanece em quase todas as regras. As regras que vêm posterior. Alguém levantou a mão aí, pode perguntar. Alguém perguntou ou foi mensagem no chat? Podemos prosseguir? Vejam bem, gente, a nossa Previdência, a regra de pontos, que essa regra de pontos, em algum momento,
eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa tenha já próximo dos 75 anos, mas ela tem só 30 de contribuição. Automaticamente, ela teria direito, né, chegaria até a aposentadoria compulsória pela idade de 75 anos, mas não teria todo o tempo de contribuição para pegar integralidade e paridade. Neste momento, a forma do cálculo, talvez por ponto, seja vantajosa para este servidor. É por isso que é interessante fazer cálculo em todos os momentos das regras para saber qual é a mais vantajosa. Ah, mas eu não vou poder passar, do meu salário base, Marconde. Eu acredito que sim. Nós não tivemos exemplo nenhum ainda de algum servidor que se aposentou por ponto que recebeu mais do salário mínimo. Mas eu provei por A mais B que é possível sim, porque se é tirado média, feito média aritmética, ao você somar idade, tempo de contribuição e 2 anos a cada ano após 20 anos de serviço, bom, então o cálculo pode ser vantajoso para esse servidor. Mas torna a falar, isso nós só vamos poder saber no momento de fazer o cálculo. Vocês podem ver aqui que nós, homens, a mulher, ela vai seguir até os 100 pontos em 2036. Né? Aqui a escala nós vamos chegar até 105. Então, só que gradativamente, esse ano, né, já vai agora, já são 89 e 99 para homem, ponto. Esses pontos, gente, é simplesmente a soma de tempo de contribuição e idade. Tá? Então, neste momento, dentro do ponto aqui, a forma de cálculo, ela pode ser vantajosa ou não. Então, proporcionalmente falando, tudo tem que fazer cálculo. Acho que é o Cid, tá? Pode perguntar, Cid. Marcondes, eu tenho uma dúvida que já era para ter te perguntado, mas eu vou aproveitar aqui agora. Eu tenho 26 anos de serviço público, que eu entrei em 98, mas tenho 2 de empresa privada. Eu já poderia pedir um CPC e averbar para a Sanprev esse tempo de INSS? Perfeitamente, Cid. Eu vou dar um exemplo de você. Você pode e deve fazer isso. Por quê? Ao averbar este tempo para dentro da Sanprev, a sua regra de aposentadoria vai mudar. Se você é de 98, você trazer mais 2 anos aí, mas apesar que você vai seguir as regras de transição de 98. Então, você vai ganhar mais 2 anos de tempo no seu tempo de contribuição, certo? Você não vai ter idade, lógico, mas vamos supor que é a grande maioria de Santana, na hora de você averbar esse tempo e na hora de fazer o cálculo dentro da Previdência, sua regra vai mudar. O tempo de aposentadoria e as regras vão ser outros. E aí, talvez você tenha uma pergunta que eu já vi de outras pessoas, o seguinte, tá, Marconi, mas é o seguinte, agora eu vou passar para o quadro federal, e aí? Eu acho que é o teu caso, Cid, e de outros colegas aí. Se é vantajoso ou não, eu não vou poder falar isso aqui, tá? Porque tem que analisar muitos fatores. Mas, já que você trouxe o tempo do INSS, você tem o tempo de regime próprio, que é a Sanprev, mas não tem tempo para se aposentar, foi para o governo federal. Você pode juntar tudo, estou falando bem didaticamente, onde você junta tudo, para não ter que falar em palavras técnicas, você junta tudo e leva para o governo federal. E lá você vai somar tempo de INSS, tempo de regime próprio e mais o seu tempo de federal. E lá faz só um pacote e lá sim vão ser gerados novos cálculos, novas regras e novas datas para aposentadoria. Cid, eu espero ter esclarecido aqui para você. Beleza, meu amigo. Mais claro que isso é impossível. Vamos lá. Gente, alguém tem alguma pergunta até aqui nesse momento? Tempo que eu estou tomando uma água aqui. Eu tenho. Vamos lá, Marco. Bom, boa noite a todos novamente. Para quem não sabe, né, eu já falei na minha introdução que eu fiz na educação, né, e trabalhei muito tempo com o plano de carreira dos servidores. Então, o Marconi já comentou aí sobre paridade e integralidade, né? Eu vou tentar fazer aqui um paralelo de uma dúvida que os colegas
sempre tiveram quando chegavam lá no Conselho Permanente de Gestão da Carreira, que são as palavras promoção e progressão. Então, eu sempre dizia para eles o seguinte, eles se confundiam e diziam, olha, a progressão, ela tem a ver com um determinado período em que você tem um percentual de ganho salarial. No nosso caso, da educação, na época que eu trabalhava, né, era de 2 anos. Então, a cada 2 anos, você tinha um percentual ali de 2%. Então, fazendo esse link da palavra progressão com o tempo de serviço. E a palavra promoção tinha a ver com o seu grau de escolaridade. Então, toda vez que você fizesse uma graduação, uma especialização, também você ganharia um percentual. E eu gostaria até que o Marcondes me corrigisse, se eu estivesse enganado, que as palavras paridade e integralidade, por exemplo, a paridade, ela tem a ver muito com o... Aí eu queria que você comentasse, me corrigisse se fosse necessário, depois desse meu comentário, Marcondes, por favor. A palavra paridade, ela teria a ver com as palavras nativo e inativo. Ou seja, quando você se aposenta, já que a gente está falando desse mundo aí de previdência, a paridade ela tem relação com as palavras inativo e inativo. Como você está aposentado, você é um inativo. Então, todas as vezes que o ativo lá ganhar um percentual, você vai ter também aqui como aposentado. E integralidade teria a ver com o teu último salário. Claro que você já explicou aí, né, que teria que ver uma média de cálculo e tal, e poderia ser menor e tal, mas tem a ver, assim, com o teu salário, assim, da época onde você estivesse trabalhando. Então, eu sempre tento fazer esse paralelo dessas palavrinhas aí, esse jogo de palavras, de um modo assim mais suave, para que as pessoas possam entender. Eu queria que você comentasse se tá certo esse meu raciocínio, se tá errado, e pode me corrigir se for necessário. É isso, Marcondes. Perfeito. Excelente colocação aí, Marco Antônio. Vamos lá. O que é que nós temos sobre integralidade e paridade combinado com promoção e progressão? A promoção nem tanto, né? Porque a promoção é aquela, né? Que você adquire com a graduação. Mas a progressão ela é muito importante. O que acontece? A progressão ela é dada a cada 2 anos que a pessoa estiver na atividade. Justamente você está certo na sua colocação. Mas a pessoa que pega, vamos supor, eu tenho a minha turma, que é de 2002, nós pegamos promoção em março de cada ano par. Pronto. Eu me aposentei agora esse ano. Em 2026, ano que vem, a minha turma de março, que continuar trabalhando, vai pegar a progressão. Este efeito vai valer para mim na aposentadoria? Não. Da progressão, não. Por quê? Porque a progressão ela é justamente para quem está na atividade. Eu já estou inativo. Então, vejam, o que vai ter reflexo para nós é a data base. Eu vou colocar aqui para vocês uma situação, não vou tocar ainda sobre a questão da educação, porque não é o foco aqui. Mas a educação tem uma particularidade. Se o piso nacional da educação, o piso nacional também dos agentes de saúde comunitário, se eles, ao pegar o piso, se vai atingir os caras que estão na inatividade. Essa é uma discussão. Uma corrente diz que sim, outra corrente diz que não. A minha opinião seria que sim, né? Porque o piso, aí a discussão, Marco Antônio, nesse sentido do teto, é que o teto é dado naquele ano para o servidor que está na ativa, né? Mas a outra corrente, talvez majoritária, diz que a pessoa, o salário dela base, a qual a integralidade dá direito a ela adquirir este aumento. Então, se vai ter direito ou não, vai ser um entendimento jurídico dentro do próprio regime. Então, vinculado a esta pergunta tua, Marco Antônio, eu vou deixar aqui um adendo, se o Mário não estiver ouvindo, uma preocupação minha, eu não fiz esse estudo ainda.
Vejam bem, Marco Antônio, você é bom de cálculo. A nossa tabela, se eu bem me entendo, a último grau da nossa tabela seria até quando a gente tivesse 30 anos de contribuição. Eu não fiz esse estudo, gente. Eu estou só aqui levantando uma discussão para a gente ir avançar lá para frente. A gente poderia aumentar, já que os anos de contribuição estão aumentando, a idade também está aumentando, a nossa tabela do grau de progressão também deveria aumentar. Então, veja, eu não tenho. Esse aqui é só, tá, gente, para a gente levantar uma discussão, né, para a gente poder, talvez, avançar numa próxima proposta, numa próxima modificação dos requisitos dentro da nossa lei. Marco Antônio, espero ter respondido. Tem mais gente aí para perguntar. Vamos perguntando, gente. Vamos avançando. Marcondes, Vamos lá. só contribuindo aí, a nossa tabela hoje, ela conta com 18 níveis e que chega aí a 34 anos. 34 anos. É a última progressão, salvo engano, que não recebe. Mas hoje são 18 níveis, 34 anos de serviço. Só para contribuir aí. Perfeito, perfeito. Pois é, eu não tinha esse dado, eu não tinha feito ainda esse dado, mas você pode ver, Mauro, que ao 34 anos, né, que é o último, então são 18 níveis, dá em torno de 34 anos, então nós temos mais um ano, né, e possivelmente nós vamos ter mais um ano, a galera que é mais novo aí, eu, talvez Mauro, então nós temos um pouco de cálculo, né, eu teria que dosar aí um pouco de tempo, idade e a tabela, em que tabela nós vamos chegar. Aconteceu isso uma pessoa de um tribunal que fiz uma análise, a qual ele ainda tem 4 anos para passar no tribunal e ele já atingiu o último nível de tabela, de progressão. Então, ou seja, se ele tivesse essa preocupação há muito tempo lá atrás, né, coisa que a gente está fazendo agora, para isso é bom isso aqui, é para a gente discutir e chegar no entendimento e numa possível reforma para a nossa lei, né, para benefício de todos. Então, ele vai ficar praticamente estagnado, só tendo aumento de database e não vai ter mais progressão. Então, é isso aí, Mauro, realmente, obrigado aí. Alguém mais levantou a mão, se eu não me engano aí. Marcondes, uma dúvida aqui que eu tive, desde daquela reunião que aconteceu na Câmara, quando houve aquele embate sobre a questão de nós aderirmos, os 14%, eu fiz essa pergunta um dia desse e é oportuno te perguntar. Era necessário realmente que nós passássemos a aderir tudo o que foi aprovado na reforma de 2019 ou haveria necessidade de nós termos uma lei de regime próprio nosso mesmo da Sanpred? O que acontece? A reforma, Cid, ela era inevitável, né? Naquele momento, os 14% não tinha para onde correr. Para quem não sabe, a prefeitura fez um parcelamento das dívidas passadas. Torna a falar, gente, não estou falando de política aqui, tá? Então, o Bala aqui fez um parcelamento das dívidas que prefeitos anteriores deixaram. Historicamente, isso daí, tá? Então, o que acontece? Um dos requisitos para o Ministério da Previdência aceitar esse parcelamento e deixar o nosso instituto todo ok, tudo com as contas em dia, era que nós reformássemos também. E um dos requisitos da reforma era os 14%. Talvez naquele momento, Cid, que eu fui voto vencido, era que ele fosse escalonado. Bora dar 1% agora esse ano que vem bora dar mais visto que ainda não tem perspectiva de aumentar desses 14%, para a gente não sentir tanto, né? Mas aí, ou seja, ele veio de supetão, né? E já foi para os 14% e não tem jeito mesmo, não. Alguém mais? E Marcondes, voltando aí à questão da tabela. Na tua fala, tu falaste que em quase todas as regras de aposentadoria, a questão do tempo de contribuição seria aí 35 anos homem, 30 anos mulher. Nessa perspectiva aí, já entraria, por exemplo, eu completei os 35 anos de contribuição
eu já entraria naquela questão do abono, né? Que é a questão que eu não passaria, tivesse cumprido todos os requisitos de uma regra de aposentadoria, eu poderia pedir o abono. Aí, nesse sentido, não ficou um pouco claro para mim essa questão da tabela. Hoje, analisando assim as tabelas hoje do município, todas são, salvo engano, somente a da educação, que são 16 níveis, que é 32 anos, salvo engano, mas as outras tabelas 18 níveis e 34 anos. Nesse caso aí, ainda teria algum ano, talvez só o pessoal do ímpar, né, que iria até 35 anos, progressão em ano ímpar, não sei se eu estou me equivocando. Qual seria a tua ideia, assim, ou teria que analisar com mais tempo esse caso Não, aí eu acho que a gente teria que analisar com mais tempo, Mauro, porque o que acontece? Hoje uma pessoa me passou uma mensagem que me preocupou. Me disse assim, olha, Marcondes, teve uma reforma da educação e a idade de quem é da educação mudou. Eu não ouvi falar, confesso para vocês que eu não ouvi falar. Mas em questão da tabela, Mauro, que tu falas, realmente, por exemplo, você atingiu os 35 anos. Já que você tocou no abono permanência, eu vou ter que explicar sobre o abono permanência. Gente, o abono permanência é aquele quando você atinge uma das regras para a aposentadoria, você tem direito de receber o abono permanência, caso queira continuar trabalhando no serviço público. Uma preocupação que eu estou hoje é a seguinte: a pessoa pediu abono permanência, Mauro, para uma regra lá que não seria tão benéfica para ela se ela aposentasse naquele momento. O que gerou pergunta, o que gerou dúvida dentro do Instituto de Previdência nosso, foi que uma pessoa lá qualquer, sem mencionar, disse, Marcondes, se ela pediu o abono por esta regra, ela vai aposentar por esta regra. Eu disse não. Eu disse não pelo seguinte fundamento. Um entendimento majoritário, já a nível nacionalmente, que você está recebendo o abono permanência, você desconta a previdência, no contra-cheque você recebe o mesmo valor de volta. É que a prefeitura obrigatoriamente tem que continuar informando a contribuição deste servidor. Vejam, ao continuar no serviço público, ao continuar contribuindo, você vai continuar seguindo com seu tempo no serviço público, contribuindo para a previdência e, contudo, vai poder aderir a uma regra mais benéfica na sua aposentadoria. Não quer dizer que você tem que se aposentar por aquela regra que você pediu o abono permanência. Neste ponto, gente, deu para entender sobre o abono? Eu acho que aqui tá ok, né? Sobre a tabela, Mauro, foi isso aqui que eu te falei, né? Eu não tinha esse dado, né? Eu não tinha parado ainda para ver, eu nem trouxe isso como informação, né? Se você atingir os 35 anos eu não sei, você, talvez eu vou ter, ao inteirar 65 anos de idade, eu vou ter 36 ou 37 anos de contribuição. Então, se a minha tabela passasse de 34 para 36, eu teria direito a mais uma progressão. E isso iria me ajudar na aposentadoria pela integralidade. Entendeu? Então, talvez isso aí a gente pode, em um outro momento, juntar aqui as cabeças pensantes e a gente estudar uma reformulação nisso daqui. Os jovens, por exemplo, as pessoas que entraram no serviço público após 2003, talvez não. É muito importante que a tabela se prolongue, porque talvez a pessoa vá passar mais tempo no serviço público para com que ela tenha um salário melhorado. Então, realmente, isso daí é um estudo que nós temos que fazer após isso daí, né? Após, talvez, antes até mesmo das discussões aí da database deste ano. Mauro, eu não sei se eu consegui também te explicar, né, nesse momento. Temos mais pessoas aí. Vamos lá, perguntando. Tem o Cid e o Marco Antônio levantaram a mão aí. No aguardo. Não, era justamente sobre esse prolongamento da tabela, que, como tu falaste aí, né? É só uma questão para a gente reunir à parte essa questão aí. E, inclusive, eu tenho algumas ideias para propor para o grupo todinho. Então,
Isso vai requerer mesmo. Eu não vou colocar aqui porque vai prolongar mais o debate aqui e o foco não é esse neste momento. Mas eu estou com muitas ideias com relação à projeção a maior dessa tabela nossa aí. Perfeito, perfeito. Acho que o Cid também levantou a mão aí. Uma questão que eu queria saber, Marconi, que um dia desse eu vi uma conversa. Eu vou primeiro relatar um pouco a minha história. Que eu no final do ano passado, antes de acontecer aquele fato lá comigo, eu estava querendo tirar uma licença-prêmio. Aí um amigo me aconselhou que não fizesse, não sei o quê. Aí ficou uma dúvida, um dia desse eu ouvi um comentário e fiquei pensando, eu vou aproveitar o momento para lhe perguntar até que ponto a licença-prêmio influi ou não na nossa aposentadoria. De que forma, na verdade? Vamos lá. Excelente pergunta, Cid. A licença-prêmio, gente, ela há uns anos atrás, talvez até antes da reforma, há muito tempo atrás, você poderia transformar o que você tinha em licença-prêmio em tempo de contribuição. Isso já não existe mais, tá, Cid? Isso é lenda urbana hoje, tá? Quem disse, eu quero... Até hoje temos colegas que dizem, mas eu tenho tempo de licença, pode transformar para tempo de contribuição. Não pode não, tá, gente? O que acontece? Com a licença-prêmio, não vou mencionar um fato que aconteceu recentemente, mas antes de um parecer da Procuradoria, só podia receber a licença-prêmio em pecúnia quando a pessoa falecesse, a família recebia essa licença-prêmio, e ao se aposentar, que ainda continua, você se aposenta, se você tiver 2, 3, 4 licenças-prêmio, você pode receber e deve em pecúnia, tá? É um processo administrativo, judicial também, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas respondendo ao Cid, não, Cid, hoje não é possível mais você transformar este tempo de licença-prêmio que você tem em tempo de contribuição. Mais alguém, gente? Vamos lá, vamos aí. É assim que eu gosto. Marcondes, você poderia falar sobre a questão da concomitância? Sim, vamos lá. Gente, o que é a concomitância? Vejam bem, existem várias pessoas que vão averbar o tempo dentro do Instituto de Previdência e trazem todo o tempo que tem dentro do INSS. Não está errado, gente, não está errado. Mas vejam só, historicamente, dentro do serviço público, tem muitas pessoas que conhecem um deputado, vamos supor que todos aqui têm mais de 20 anos de contribuição. Mas o Rubens, exemplificando você mesmo, Rubens, ano passado o seu deputado ganhou, lhe deu um cargo lá na Assembleia. E você ficou 5 anos lá, certo? Esses 5 anos lá, você descontou Previdência, certo? E aí vai computar lá no regime geral. Ao trazer o seu tempo que você tem de regime geral para dentro do regime próprio nosso, dentro da Samprev, estes 5 anos também vêm. E ao lançarmos isso dentro do sistema previdenciário nosso de regime próprio, esses 5 anos que você está trazendo da Assembleia, ele vai dar como tempo concomitante. Tá? Então, o que isso quer dizer? Este tempo não vai ser, praticamente ele vai ser descartado, não vai ser computado para efeito previdenciário para chegar até o cálculo do benefício do seu salário de benefício. Certo? Então, a concomitância se dá nesse sentido. Às vezes tem gente que... Eu conheço pessoas que estão no serviço público e estão com carteira assinada. Então, já aconteceu dele trazer esse tempo e ele deu concomitância. Entendeu? Marconi, mas eu vou perder esse tempo? Não posso dizer que vai perder. Cada caso é um caso, existe uma outra leitura. Você pode utilizar esse tempo lá dentro do INSS como uma possível aposentadoria. Né? Isso pode acontecer, mas cada caso é um caso. Eu espero ter respondido aí, Rubens. Ok. Marconi, essa mesma regra que você acabou de citar vale para quem tem 2 vínculos também, por exemplo, Estado e município? Vamos lá, excelente pergunta, Edson. Gente, vamos lá. O que acontece? Quem tem 2 vínculos é diferente da história da concomitância. Marconde, mas eu sou Estado e Prefeitura, não vai dar concomitância? Não, só se você trouxer o tempo de um para cá.
Mas quando eu vou poder aposentar pelos 2, você pode aposentar até pelos 3, desde que não dê, não dê aquela... Meu Deus, até fugiu a palavra agora aqui. Bom, alguém me ajuda aí com essa palavra. Que não dê... Compatibilidade, alguma coisa Pronto, assim? Marco. Obrigado, Marco. A incompatibilidade de vínculo tipo assim, vou dar um exemplo de professor. Aconteceu muito. O professor não pode ter 40 horas aqui, 40 horas no estado. Mas tem muitos, Marcondes, tem. Lá na frente a conta vai chegar como tem chegado, eu tenho visto lá dentro da Samprev. Marcondes, eu sou policial, ser professor, vou aposentar pelos 2 perfeitamente. Marcondes, eu sou vigia e sou professor, vou aposentar pelos 2? Vai, se for estado e prefeitura, tranquilamente. Temos a situação das exceções, que são os técnicos em enfermagem e passar para o quadro federal, certo? Transpor para o quadro federal. Vai poder? Vai. Existem as exceções, né? E existem as incompatibilidades. Quem pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, posso transpor para o quadro federal e continuar no quadro administrativo, nós aqui? Não. Aí vai dar incompatibilidade. Você está entendendo? Então, não vamos falar aqui da concomitância. Por quê? Porque nós não vamos levar esse vínculo, trazer de lá para cá, entendeu? E usar esse... Eu estou 20 anos no estado e 20 anos em prefeitura. Não tem nem por que eu trazer um ano, trazer de lá para cá ou levar daqui para lá. Entendeu? Então, nós temos esse exemplo de servidor que ele vai aposentar a prefeitura, ele vai aposentar o estado e está se preparando também para pegar uma aposentadoria pelo INSS, com salário mínimo, mas vai poder. Lógico, gente, tudo isso é um estudo, é uma análise técnica previdenciária, é um planejamento, entendeu? Mas a questão dos 2 vínculos é possível perfeitamente. Vamos lá, Marco. Marcondes, nesse caso, então, o servidor essa semana me procurou e ele se aposentou pelo INSS. Aí ele me perguntou, eu não soube responder para ele, casou agora aqui, colocou, se ele poderia se aposentar pela prefeitura. Ele já está aposentado pelo INSS e ele já tem como se aposentar pela prefeitura. Sem problema nenhum, Cid, sem problema nenhum. Diga para ele correr para o abraço, preparar o bolo e se aposentar de boa, tranquilamente. Aqui nós não vamos falar em concomitância, entendeu? Porque a Samprev não vai nem saber, não quer nem saber o que aconteceu lá para o INSS. Você está entendendo? Por mais que na hora que a Samprev saiu um diário oficial agora, gente, com os documentos necessários para a aposentadoria. Um deles é a certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS. Vejam, logo no final ele diz, caso queira averbar. Esta palavra foi eu que coloquei no rol de documentação exigidas, porque o documento que era pedido antigamente era essa CTC do INSS ou seja, mas eu não sou obrigado a trazer, o tempo é seu. Você traz se você quiser. Então, Cid, respondendo perfeitamente, ele já está aposentado lá e pode correr para o abraço dentro da Samprev. Marco Antônio? Tem mais pessoas aí com a mão levantada. Vamos lá, galera. Marco Antônio, Marinete. Não, é que eu esqueci de baixar minha mão na última pergunta. Desculpa. Tá tranquilo. Vamos lá. Marinete, você quer perguntar também? Você está com a mão levantada aí? Boa noite. Contrato administrativo, Marcondes, ele conta com o tempo de serviço? Conta, serviço público? Contrato do Estado. Eu sou da Prefeitura de Santana, né? Uhum. Mas trabalhei no contrato administrativo do Estado. Aí queria saber se ele conta como tempo para averbar e em que momento, se contar, em que momento eu poderia averbar. Vamos lá, Marinete. Obrigado pela pergunta. Ele vai contar, sim, perfeitamente. Ele vai contar como tempo de contribuição e vai contar como tempo de serviço público. Gente, são situações diferentes, entendeu? Vocês podem ver que bem aqui, lá atrás, ele menciona, né? Você tem que ter tanto tempo de serviço público. Este tempo de contrato, ele vai contar como tempo de serviço público e tempo de contribuição. Certo? Então, Marco Antônio está com o áudio ligado aí, Marco. Aí, pronto. Então, Marinete, você pode perfeitamente, a qualquer momento, trazer este tempo de contrato do Estado para dentro da Prefeitura. Veja bem, aí eu já vou voltar um pouco o que o Rubens perguntou. Se você entrou na Prefeitura em 2002
Mas você tem contrato de 2000 até 2005, de 2002 até 2005 vai dar concomitância. Esse outro de 2000 até 2002, ele vai poder ser averbado. Não sei se você entendeu, Marinete. Compreendi. Não, o meu contrato é de antes. Eu sou de 2008, da prefeitura, né? Certo. E o contrato é de antes, assim, porque existem os intervalos, né? Mas Sim. provavelmente uns 4 anos aí. Não, perfeitamente. Se você é 2008, trazer aí 4 anos, eu espero até que seja 5, que 2008, 4, 2004. Se for 10, maravilha, que você já vai pegar a regra de 2002. Você vai pegar, então você vai para a regra lá. Vamos supor, só exemplificando, Marinete, que fosse 10 anos. Você iria passar para a regra lá de 2002, com direito à paridade e integralidade. Perfeito. Depois eu vou querer mais detalhes dessas informações, mas já gostei da notícia. Muito obrigada. Pronto, perfeito. Gente, vamos lá, podemos avançar? Aqui é assim mesmo. Já tem alguém aí para perguntar? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, porque no momento passou rápido. Você estava falando a respeito da... Perdão, me fugiu agora. Abono permanência. Sim. Tá? Uhum. Eu estou com 53, vou fazer 54, né? Atingindo os 57, eu ainda não vou ter o tempo de contribuição como servidora, né? Que seria os 30 anos. Cabe o abono de permanência? Aí eu vou dizer para você, Marinete, depende. Porque o abono de permanência, ele também necessita de um certo pedágio. Né? O que é o pedágio? Então, se você abrir uma regra para você, por tempo de contribuição ou por idade mínima, a simulação de aposentadoria é diferente da simulação de abono. Quem tem direito ao abono permanência tem direito de se aposentar. Nem todo mundo que abre regra de aposentadoria abre direito ao abono permanência. É um pouquinho complexo, mas isso só realmente fazendo simulação e cálculo, Marinete. Mas caso, aí eu vou voltar um pouco à minha fala que eu disse anteriormente, mas vamos supor que abra uma regra para você de abono permanência, numa regra que não seja vantajosa financeiramente. Mas se você está pedindo abono é porque você quer continuar trabalhando. E ao continuar trabalhando, vai continuar as contribuições. Então, vamos supor que você passe mais 2 anos no serviço público. E justamente esses 2 anos era o que voltava para você atingir uma regra, talvez, lá de aposentadoria com integralidade e paridade, né? Ou por pedágio ou por ponto. Então, você vai poder aposentar por esta regra mais vantajosa, porque você continuou contribuindo. E, obrigatoriamente, torna a falar, a prefeitura tem que continuar informando o Instituto de Previdência. Tá ótimo, obrigada. Perfeito. E aí, vamos lá. Eu tô achando o Edson muito calado hoje, mano. Estou com o caderno cheio de anotações aqui. Não é muito a minha área, mas eu estou entendendo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o nosso slide, que deu uma parada, mas tá, é isso mesmo. Então, a pontuação, né? Expliquei para vocês sobre a pontuação. Aqui a questão da pensão por morte, gente, já comentei lá anteriormente, a pensão por morte para mim foi uma perda significativa, porque eu tenho visto, nós temos acompanhado o Cid é sabedor, próprio Mauro, vários servidores, principalmente esposas de servidores nossos que não trabalham, e que dependiam única e exclusivamente do salário do marido. E ao chegar lá, este cálculo aqui que está mostrando para vocês, a média que é tirado, como é feito, vocês podem ver, o valor dos proventos da inatividade multiplicado pela somatória de cota familiar. O que isso quer dizer? Vai ser tirado a média, né? Vocês podem ver que nós vamos para cá, ao lado, onde é praticamente a mesma média da aposentadoria lá permanente, lá, da deficiência permanente. Só que com uma diferença. Aqui o cálculo é o mesmo para achar a média, mas ao achar a média, 50% só é da pensionista, no caso, se for a esposa. E filho menor, Marconde, 10% para cada filho menor
né, até os 21 anos. Vou dar uma pausa aqui para informar para os senhores uma situação. Tem muitas perguntas que dizem assim, Marconi, mas o meu filho está na faculdade, então ele pode receber até 24 anos. Não. Isso não procede porque esta pensão, esta regra é para a pensão alimentícia. Aqui nós estamos tratando de pensão por morte, que vai somente até os 21 anos. Até aqui, gente, alguma pergunta sobre pensão? Vamos lá, Cid, pode perguntar. Existe uma diferença aí, então, no cálculo da pensão por morte do inativo para o efetivo, certo? Certo. Justamente. Era isso que eu estava observando aqui, né? É porque o que acontece, justamente já, o inativo, ele já vai levar, Cid, ele já vai levar praticamente 100% do salário que está aqui, que é lá, entendeu? Então, porque eu vou lhe dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa se aposentou por deficiência permanente. Ele já foi feito o cálculo, foi tirado média, né, do salário base, a qual ficou um salário menor. Então é impossível aqui tirar a média da média. Então vai ficar aí um absurdo. Já aconteceu, gente, vou deixar mais uma informação aqui, já aconteceu, da hora do cálculo, a pessoa receber menos do que o salário mínimo. Marcou de maneira o que acontece? Constitucionalmente, ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Automaticamente, o próprio sistema previdenciário, ele já neste critério. Tá certo? Vamos lá, Edson. Agora, aproveitando o ensejo aí da questão dos filhos, né, que você falou, vou colocar duas situações que você me desse uma resposta sobre isso. Por exemplo, vamos imaginar aqui, sou servidor público municipal e tenho um filho, né, menor de 10 anos, até 10 anos. Quando eu morrer, no caso, o filho recebe 10% e a esposa 50%, as coisas que você colocou aí, né? Existe alguma diferença se esse filho tiver algum tipo de deficiência, por exemplo, autismo, ele receberia um valor maior ou não, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda seguindo esse mesmo raciocínio, a minha esposa também é servidora do Estado. Quando ela morrer, esse meu mesmo filho que já recebe meus 10%, ele vai receber mais de 10% dela também ou fica somente nos 10% do primeiro? É interessante a pergunta, Edson. Bem interessante. Uma informação, gente, é a situação por quanto tempo a pessoa vai receber a pensão. Então, hoje, com a reforma da Previdência, eu não trouxe essa regra aqui, a tabela, gente, mas a gente pode pesquisar depois. A reforma da Previdência criou agora o critério para a pessoa ser vitalícia ou não na aposentadoria. Vamos tratar primeiro daqui da esposa. Eles criaram, sabe o que? O critério lá, gente, o tempo de convivência e a idade da pessoa. Acontecia muito anteriormente, a pessoa lá, a pessoa falecia, o INSS, o Ministério da Previdência, tomou como base a seguinte hipótese. Hipótese não, fato. A pessoa já tinha lá seus 80 anos. Aí ele casava com uma menina de 20 anos. Automaticamente, o senhor aí tá próximo, né, já de falecer, a esposa pegava aí a pensão vitalícia, que era antes da reforma. Com isso, né, tem vários casos dentro do Instituto de Previdência, o nosso não é diferente, que com a reforma, o Ministério da Previdência acabou com isso daí. Então, ele criou critérios, tempo de convivência, idade da pessoa, e vai dizer, olha, a pessoa vai receber por 15 anos, por 20 anos, quem tiver acesso depois pode pesquisar essa tabela que eu não trouxe aqui, né? Porque praticamente o foco não era a pensão, mas só como o Leandro perguntou, e uma excelente pergunta, né? Então, quem tem 30 anos não vai ser vitalício, quem tem 35 anos não vai ser vitalício, né? Agora, a outra pergunta, Leandro, sobre o filho deficiente. Este vai ser vitalício, tá? Então, a regra, ele traz um trecho lá, né? Ele traz lá um artigo lá, né? Lá no rol lá da nossa reforma, né? Inclusive até um próprio caput lá que menciona, né, sobre essa particularidade do filho deficiente. Agora, detalhe, Edson, vamos supor que você seja separado e você tem um filho menor. A esposa, você não tem esposa, né? Você está separado, ela não teria direito à pensão.
o filho, os 50% vai para o filho. Não vai pegar 10%, entendeu? A outra pergunta é assim, aqui ele pode pegar 50% ou 10%, se for esposa, e se a sua esposa tiver um outro vínculo no Estado, ele também vai pegar a pensão de lá. Tá? Então, isso aí é perfeito, é possível de acontecer. Tá certo? Perfeito, Marconi. Obrigado pelo esclarecimento. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre pensão? Ou alguma outra pergunta? Enquanto eu estou lembrando, eu vou falar uma coisa aqui para você, gente. Isso vale aqui para os homens, tá? Nós conseguimos, historicamente, inclusive foi eu, um médico da prefeitura, dentista, ele conseguiu averbar o tempo dele de exército. Tá? Esse tempo de exército ele não aparece no INSS. Então, isso aí é um procedimento, tá? Ele é considerado como um tempo especial de contribuição passível, né, possível de averbação desse tempo dentro do Instituto de Previdência. Então, foi um dentista, ele conseguiu a cédula C, a CTC dentro do Ministério da Defesa, né, dentro do Exército lá. A Samprev aceitou, tinha que aceitar, inicialmente ficaram até meio assim receoso, mas tinha que aceitar, porque a nossa reforma prevê isso daí, a nossa lei prevê esse tipo de situação. Então, para os homens aí fica a dica, tá? De quem serviu o Exército aí, inclusive tem até o Júnior lá do Superfácil, eu puxo a orelha dele, Mauro, aí para ele fazer averbar o tempo dele que ele foi da aeronáutica lá em Belém, até hoje ainda não o fez. Mas aí é só uma dica, tá, gente? Mesmo aí vai servir para uma possível para alguns aí. Bom, gente, aqui chegou a se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos chegar num ponto muito interessante. Entendeu? São algumas simulações de dentro da Samprev, tá? Eu pedi permissão. Então, aqui, gente, se todos estiverem acompanhando aí, aqui é uma simulação de um servidor. Vocês podem ver que essa simulação foi feita um dia antes da nossa reforma da Previdência. Os 3 exemplos que eu vou trazer aqui é do mesmo servidor, tá certo? Então, vocês podem ver aqui, a única regra que esse servidor teria direito era compulsória, né? Em 2052. Por que isso, Marconi? Porque, primeiramente, que ele não tinha nem tempo e nem teria idade para se aposentar, principalmente o tempo de contribuição. Porém, ingressar um pouquinho mais para frente, né? Depois, talvez lá para 2007, 2008, por aí. Então, vocês podem ver que a simulação diz que a situação dele não tem direito, mas também faz uma previsão de quando ele teria direito. Aqui, gente, está levando em consideração idade e o ingresso no serviço público. Tá certo? Então, talvez aqui, eu vou até só supor, talvez esteja considerando aqui que ele não teria também direito no serviço público. Não tinha tempo de serviço público. Tá certo? Então, aqui tem um pouco dessa história. Então, eu fiz questão de trazer isso aqui, que a pessoa fez uma simulação num dia antes da nossa reforma. Aí nós vamos para a segunda tela de simulação aqui. Vamos lá. Esta segunda tela aqui, gente, ela foi feita após a reforma da Previdência. Tá certo? É do mesmo servidor. E vejam que aqui a compulsória continua na mesma data. Inclusive, essa data eu posso até dizer para vocês que é a data do seu aniversário. E abriu várias outras regras. A simulação, gente, para quem nunca teve acesso dentro da Samprev, é assim que ela sai. Marconde, o que é esse bando de samba do crioulo doido aí? Cada uma dessa aqui é um tipo de regra diferente. A próxima tela é a mais interessante de todas, mas aqui nós já conseguimos visualizar algumas informações de tudo que foi explicado aí para trás. Vocês podem ver que nós temos um tempo de contribuição aqui permanente de todos os servidores. Talvez isso aqui não seja tão vantajosa. Nós temos aqui por média aritmética. Cada uma dessa aqui, gente, o tipo de cálculo é diferente. Entendeu? Então, essa daqui, por média aritmética, em 2041, em 2047, talvez não seja tão vantajosa. Mas vocês podem ver
que aqui já abre regra com paridade. Então, ou seja, isso aqui é puramente, gente, é cálculo e planejamento. Entendeu? Então, porque dentro hoje do Instituto, lá, eles não vão dizer para você qual é a melhor, a mais benéfica. Então, isso aqui é um pouquinho de cuidado, um pouquinho de zelo, porque você vai sair de lá, a hora que abrir a regra, você vai pegar e vai sair com esta simulação. E ao solicitar a aposentadoria, você vai dizer qual é a regra que você quer se aposentar. Tá certo? Esta próxima tela aqui, gente, é do mesmo servidor. Vejam, eu vou aqui voltar, vou voltar aqui um pouquinho. Peraí. Vejam só, aqui, nesta tela aqui, gente, a data mais próxima, porque, gente, vejam só, às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa que ela precisa se aposentar, mesmo com salário proporcional, que talvez seja o caso aqui dessa aposentadoria em 2042, você entendeu? Mas isso é só exemplificar. Essa aqui, ó, em 2041, isso aqui, com certeza, isso aqui vai ser por média, né? Talvez não seja mais benéfico, mas às vezes o servidor ele precisa se aposentar, como já aconteceu lá dentro da Sanprev. Então ele pega, mesmo assim, ele pega e quer ir embora, tá certo? E este próximo cálculo aqui, ele foi feito pela pessoa após ele averbar o seu tempo de contribuição. Vejam, aqui a data mais próxima é 2041. Vejam a importância aqui para 2037 ao averbar o seu tempo de contribuição. Então, 2037 para 2041 é significativamente, é muito tempo. Então, vocês vejam que ao averbar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, a cada averbação, a cada informação dentro do Instituto de Previdência, as informações para tipo de regra de aposentadoria vão modificando, e as datas também. Então, isso aqui eu achei muito interessante esse estudo aqui, né, esse tipo de análise, porque a gente vê como é que se comporta o sistema de previdência a cada informação que você dá ali dentro. A certidão de tempo de serviço que é emitida pela prefeitura para todos os servidores, elas vão impactar muito aqui na data e no tipo de regra. Por quê? Porque a certidão de tempo de serviço que é emitida, que ela vai no momento da aposentadoria, ela vem dizendo lá faltas, ela vem dizendo se você teve licença sem vencimento, e isso vai impactar muito aqui na hora do cálculo, na hora da simulação, tá certo? Então, era isso aqui eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. É praticamente uma das partes mais importantes que eu achei dessa análise previdenciária, porque você consegue, né, mapear, consegue visualizar e ver como é que se comporta cada regra antes da mudança da reforma, que é aqui nesta aqui, pós-reforma, né? E mesmo com a averbação de tempo de serviço dentro do Instituto de Previdência. Aqui, gente, alguma pergunta? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui. Bom, as regras aqui, gente, eu já expliquei lá em cima, mas talvez muitos não entendam a regra do pedágio. Mas aqui embaixo eu trouxe um exemplo, né, de como seria. E eu acho que eu respondi o Rubens sobre isso daí, né? A qual, dia 1/1 de 2021, a pessoa faltava aqui 2 anos. Certo? Então, na reforma, vamos supor que neste dia 1/1 de 2021 fosse o dia de uma possível reforma. Como diz aqui, é só um exemplo, entendeu? E a regra de contribuição eram 30 anos, tá? Nesse momento a pessoa tinha 28, nesse momento faltava 2 anos para completar os 30 anos, tá? Que era o requisito mínimo para completar os 100% de pedágio, lá da regra. Como neste dia faltava, e a reforma aconteceu neste dia, faltava 2 anos, automaticamente ela vai cumprir 2 anos a mais, né? Então, ou seja, neste dia da reforma, como faltava 2, ela vai esperar mais 4 anos. 2 do que faltava e 2 de pedágio. Isso aqui foi um exemplo que eu dei lá em cima, acho que com o Rubens,